É um privilégio, meu irmão, nós estarmos cultuando ao Senhor, mesmo que seja aí na sua casa. É um privilégio, sabe, porque muitos gostariam, mas não podem. Muitos poderiam, mas não querem. E muitos queriam, mas não têm condições. Mas eu e você hoje nós temos condições. E o Senhor, Ele quer falar no nosso coração nessa noite. É a noite que o Senhor preparou para nós. Então que você possa estar com o seu coração aberto para que o Senhor, Ele possa falar no seu coração. A palavra que nós vamos falar nessa noite, eu te convido aí onde você está a abrir sua Bíblia comigo. Em 2 Reis, capítulo 5. É uma palavra conhecida, mas que vai ser renovada no seu coração nessa noite. Deus, toma o controle e a direção, Pai, pois o melhor do Senhor está por vir. Que eu possa diminuir, mas que o Senhor cresça. Deus, que venha ser feito, Pai, o teu querer, a tua vontade. Pois aí, Senhor, está a sua igreja. E como noiva, Deus, nós queremos estar preparados. Como noiva, Senhor, nós queremos estar com vestes limpas. Pois hoje, meu Pai, o Senhor nos dá condições, hoje há tempo. Então que o Senhor possa nos preparar. E nós te glorificamos por essa graça e por essa dádiva que o Senhor nos concede. Juntamente comigo vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conhecido, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dara vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou como serviço da mulher de Naamã. E disse a ela a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante de um profeta que está na Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e ficará limpo. Como eu te disse, é uma palavra muito conhecida, talvez você já ouviu várias vezes, mas hoje eu quero entrar em outro contexto. Aqui a palavra de Deus fala que Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. Era um homem que tinha sabedoria, era um homem que era preparado para a guerra, era um homem que tinha que saber estratégias para que ele pudesse alcançar vitória na guerra. E mesmo assim, com esses conhecimentos, e mesmo por ser, aleluia, ficar do lado de um rei, mesmo por ter tantas vantagens ao lado de Naamã, a palavra de Deus fala que ele tinha todos esses benefícios, porém leproso. A palavra de Deus fala que tem um porém na vida de Naamã. E muitas das vezes, Naamã, ele era tão preparado para algo e despreparado para outro. O que eu quero te dizer com isso? Às vezes nós lutamos tanto fisicamente, às vezes lutamos tanto com a nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, porém a nossa vida, porém aquilo que está dentro de nós, a nossa vida interna, os nossos conflitos, nós estamos despreparados. Mas a palavra de Deus fala que independente de todos esses benefícios e circunstâncias, eu quero que você foque aqui juntamente comigo. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E aqui eu quero chegar no meu objetivo nessa noite. Eu quero dizer que Naamã
mesmo vencendo várias guerras, Naamã, mesmo tendo esse benefício de ser alguém ali de frente do exército da Síria, de ser poderoso, de ter conhecimento, de ter experiência, houve ali um evento onde ele foi a Israel e ele trouxe cativo uma menina. E eu quero te dizer que o meu objetivo nessa noite é falar dessa menina, porque é através dessa menina que Naamã vai chegar, aleluia, aonde eu quero te dizer nessa noite. Talvez muitos pregadores iriam focar na lepra de Naamã, muitos pregadores iriam focar naquilo que Naamã ele passou, no encontro que ele teve com Eliseu, mas nessa noite eu quero que você foque nessa menina. Por que eu quero que você foque nessa menina? Porque essa menina, ela estava sendo presa por Naamã, mas mal Naamã sabia que ela seria alguém do qual ele seria livre de uma lepra. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Muitas das vezes nós estamos sendo aprisionados, muitas das vezes nós estamos presos por determinadas situações ou circunstâncias, que nós achamos que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer que aonde não há mais jeito é que o nosso Deus ele entra. Aonde não tem mais solução, que o nosso Deus ele fala que quando chegou o seu fim, para Deus é apenas o começo. Porque quando Naamã levou aquela menina cativa, eu quero te dizer que ela era apenas uma menina. Ela era alguém que aqui na Bíblia não menciona o seu nome. Ela era alguém que vai mudar a história de Naamã. Mas muitas das vezes, talvez você tenha passado por situações e circunstâncias que você tem mudado a sua geração, que você tem mudado a sua casa, que você tem mudado o seu trabalho, mas eu quero te dizer que você muitas das vezes não vai ser reconhecido. É como essa menina ela vai fazer uma transformação na vida de Naamã, mas o seu nome não é mencionado. E é assim que o Senhor ele trabalha, igreja. O Senhor ele levanta pessoas que muitas das vezes acham que não está preparada, que muitas das vezes acha que está sofrendo, que muitas das vezes acha que não tem mais jeito para ela, mas é aí que o Senhor ele entra para agir. É aí que o Senhor ele entra para transformar, é aí que o Senhor ele entra para trabalhar. O Senhor ele usa circunstâncias para fazer do nada algo. E ali, quando aquela menina foi para a casa de Naamã, ela foi como cativa. E eu quero dizer que ela tinha todos os motivos para ser uma menina angustiada, amargurada, para ser rebelde, para ser uma pessoa completamente ali fora de controle, porque ela era naquele momento cativa. Ela era apenas uma menina, você pode entender? E o Senhor ele cria situação, e dentro dessa situação, ela foi ali para a casa de Naamã como cativa, ela foi ali como uma serva, e o objetivo está aí. Nós estamos aqui para servir. Ela era apenas uma menina, talvez ela não tinha maturidade, talvez ela não era preparada, mas Naamã tirou ela talvez da casa de seus pais, tirou ela da sua cidade para levar para ser serva. E quando ela chegou dentro da casa de Naamã, o que ela foi? Ela fez aquilo que ela era para fazer. Ela foi serva. E no seu momento de serva, ela pôde perceber que Naamã, ele tinha uma lepra. E talvez é assim na minha e na sua vida. Talvez lá fora nós estamos preparados, nós estamos com vestimentas, nós estamos com veste que talvez essas vestes que nós usamos, ela mostra fisicamente o nosso exterior, mas o nosso interior não é mostrado. O nosso interior não tem como eu mostrar se eu não quiser mostrar. Mas ali dentro da casa de Naamã, ele estava dentro da sua casa. Você pode compreender que ali não tem como ele esconder aquilo que ele é.
Talvez você tenha escondido aquilo que você é lá fora, mas dentro você não tem como esconder. E mediante essa circunstância, aquela menina pôde identificar que Naamã tinha uma lepra. E através daquilo que aquela menina, ela estava ali servindo a família de Naamã, sua mulher, ela pôde contemplar que aquele homem, ele tinha uma lepra. E foi aí que começou a história, meu querido. Porque aquela pequena menina, que estava ali apenas servindo a mulher de Naamã, o Senhor, ele criou circunstâncias, e aquela menina chegou na mulher de Naamã e pôde falar para a mulher de Naamã que se Naamã fosse até a cidade aonde ela era e tivesse com um profeta, ele poderia ser curado dessa lepra. E o que eu quero te dizer nessa noite? Talvez o Senhor vai te levar para determinado deserto na sua vida, que você acha que você não vai estar preparado, que você tem questionado, que você coloca obstáculos, mas eu quero dizer que é aí que o Senhor, ele quer te usar. É no deserto que o Senhor, ele vai te levar, que o Senhor, ele quer fazer a obra na vida, talvez de um que está no deserto, onde vai encontrar contigo. Eu quero te dizer que na nossa vida tem um propósito determinado por Deus. Aquela menina, ela chegou na casa de Naamã, sem saber aonde estava, sem saber aonde iria, sem saber o que iria fazer, mas ela simplesmente foi com uma missão: ser serva. E eu quero te dizer que quando você tem a concepção de que você tem que servir para que algo possa acontecer, o Senhor, ele entra na sua história. O Senhor, ele entra na sua vida. O Senhor, ele transforma, e foi o que aconteceu com a vida de Naamã. E eu imagino que a mulher de Naamã chegou até ele e falou o que aquela menina havia dito. E Naamã foi até o seu rei e falou que aquela menina havia falado isso, isso e aquilo, e que ele poderia ser curado. Mas eu quero colocar uma observação nessa noite para você. Você pode observar aqui que diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor que seria o rei. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Você pode pensar juntamente comigo que para Naamã ter chegado diante do seu rei e falado que aquela menina havia falado aquilo para a mulher dele, que falou com ele, ele estava em missão. Ele estava ali apto para o seu trabalho. Ele estava ali juntamente com todos, com o rei. Se fosse talvez em Israel, Naamã seria isolado. Naamã não teria ninguém com ele. Porque o povo de Israel, quando estava leproso, eles deduziam que aquilo era um castigo de Deus, e eles não tinham contato com ninguém. Mas Naamã não. Mesmo com a sua lepra, ele chegou perante o rei, porque ele ainda habitava em comunidade, porque ele escondia aquilo que ele tinha. E quando Naamã chegou perto do rei para falar que aquela menina havia falado, eu quero te dizer nessa noite que muitas das vezes tem pessoas que teriam que estar isoladas, tem pessoas que iriam que ser preparadas, mas que está ali diante do rei, que está ali talvez exercendo o seu ministério, que está ali fazendo a obra, mas antes precisava o quê? Ser preparado. E eu quero te dizer que muitas das vezes não importa aquilo que nós vivemos, não é aquilo que o Senhor ele tem para nós, porque o Senhor, antes de nós exercermos algo, o Senhor ele quer preparar-nos, o Senhor ele quer mudar a nossa história, o Senhor ele quer trabalhar na nossa vida, o Senhor ele quer curar aquilo que precisa ser curado na sua vida. Assim seria, talvez se fosse em Israel, mas na Síria, quando Naamã chegou diante do rei, o rei disse para Naamã: vai. E ali pulando para o versículo 8 que nós acabamos de ler, quando
o rei mandou Naamã ir. Naamã enviou uma carta a pedido do rei, e dando continuidade diz assim: ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixe-o vir e saberá que há profeta em Israel. Meu querido, eu quero te dizer que quando você está sem direção, quando você que exerce talvez um chamado, que tem, aleluia, um determinado chamado, que tem uma obra, que está ativo na casa do Senhor, mas muitas das vezes você não está preparado, o Senhor Ele vai te preparar. O Senhor Ele vai levantar alguém para falar: deixa ele vir, porque é determinado dessa circunstância, é determinado dessa situação que eu vou transformar, que eu vou mudar, que eu vou libertar, mas é através dessa vida que pessoas vão ser alcançadas. E Naamã ele foi, e quando Naamã ele chegou ali até Eliseu, houve todo um processo, mas eu não quero focar nisso. O que eu quero focar nessa noite? Que aquela menina, ela foi ali para a casa de Naamã para servir, e o que ela fez? Ela serviu. Talvez você não tenha feito aquilo que o Senhor Ele te chamou para fazer. Talvez as circunstâncias tenham impedido de você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas eu quero te dizer que o Senhor Ele vai criar situação. O Senhor Ele vai criar circunstâncias. Mas aquilo que o Senhor Ele tem para você, eu quero te dizer que o Senhor Ele vai fazer. Talvez você não esteja pronto, talvez você não esteja preparado, talvez você esteja ali no fundo do abismo, mas eu quero dizer que o Senhor Ele vai levar alguém para que possa te levantar. O Senhor Ele vai levar alguém para que possa te falar aquilo que talvez você não tenha ouvido, aquilo que o Senhor Ele tem falado ao seu coração, aquilo que o Senhor Ele tem te mostrado, aquilo que o Senhor Ele tem falado. Mas muitas das vezes a tribulação é tão grande na sua vida, que você passa por determinadas situações, que você fica cego, que você fica surdo, e você não presta atenção naquilo que o Senhor Ele quer fazer na sua vida. E eu quero dizer que quando aquela menina foi para a casa de Naamã, ela cumpriu o propósito que Deus Ele tinha que fazer. Ela serviu. Talvez, mediante a situação que aquela menina se encontrava, não tinha graça. Ela estava longe dos seus pais, ela estava longe da sua terra, e ela era apenas uma menina. Talvez se fôssemos nós não teríamos falado para aquela mulher que existia um profeta na nossa terra, que existia um Deus que podia fazer aquilo que Naamã precisava na nossa terra. E muitas das vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Muitas das vezes é isso que tem acontecido nas grandes igrejas. Muitas das vezes nós passamos por determinadas situações que simplesmente emburramos, cruzamos os nossos braços e nós não queremos fazer mais nada. E você pode perceber que aquela mulher, aquela menina, ela fez aquilo que ela tinha que fazer. Ela serviu. Ela falou. Aquela menina, ela colocou ali para Naamã, para sua mulher, aquilo que se ele quisesse, iria acontecer. Com a nossa vida não é diferente. Se você quiser, a palavra de Deus fala, se você quiser, e você quer nessa noite, porque ainda há tempo. Ainda há tempo, ainda há esperança. Mediante o caos que esse mundo se encontra, ainda dá tempo, e você quer nessa noite. Aleluia. E eu quero dizer que quando nós queremos, quando você toma uma posição diante de Deus e quer, eu quero dizer que a sua vida ela é mudada, a sua vida ela é transformada. Mas para isso, meu querido, você vai precisar passar por determinadas situações para que você possa conhecer quem é o Deus da sua vida. Naamã precisou ter uma lepra.
Naamã precisou passar por tudo isso. E Naamã era um homem tão conhecido. Naamã, ele tinha tantas qualidades, tantas virtudes. Você pode entender que para você conhecer o Senhor, não importa o status que você tem, não importa quem você é, não importa onde você está, o Senhor, Ele vai criar circunstâncias para que você possa conhecê-lo. E foi isso que aconteceu na história de Naamã. Naamã precisou de ir em Israel. Naamã precisou de vencer uma guerra. Naamã precisou de levar essa menina. Tinha tantas pessoas que Naamã poderia levar. Talvez tantas pessoas preparadas, tantas mulheres prontas para que pudesse exercer aquilo que Naamã queria. E o que ele fez? Ele levou uma menina. Talvez nem ele mesmo sabia que o Senhor queria que fosse aquela menina. E aqui na Bíblia não fala o nome da menina. E eu quero te dizer que você vai passar por determinadas situações, que Deus, Ele vai mudar vidas de pessoas, mas você não vai ser conhecido. O seu nome não vai ser mencionado, mas você vai apenas servir. O que eu quero te dizer com isso? Que através da sua vida, que o Senhor vai levantar pessoas. Através da sua vida, que você vai levar cura. Você pode curar? Não, mas através da sua vida pode. Através da sua vida que o Senhor vai levar libertação. Você pode libertar? Não, mas através da sua vida Deus vai usar e vai fazer. Através da sua vida, o Senhor vai levantar para falar com pessoas. Você pode? Não, mas é através da sua vida que o Senhor vai querer fazer. E eu quero colocar uma ênfase aqui, nessa noite. Você pode perceber que talvez no dia que você mais precisava de uma palavra, é o dia que o Senhor, Ele te levanta para falar com alguém. No dia talvez que você mais precisava de um abraço, é o dia que o Senhor, Ele te levanta para abraçar. Você já reparou que no dia que você mais precisava de uma palavra, é o dia que o Senhor, Ele te leva para falar com pessoas que estão necessitadas? O Senhor, Ele faz isso, meu irmão. É porque o Senhor, Ele está te preparando. É porque o Senhor, Ele está te moldando. É porque o Senhor, Ele está te colocando ali no centro da vontade dEle. É por isso que a palavra de Deus fala que quando você é fraco, você é forte. Naquele momento ali, aquela menina, que talvez ela poderia falar que não era ninguém. Talvez aquela menina, diante daquele fato, aquela circunstância, talvez ela poderia falar: eu não tenho nada para oferecer, eu não quero fazer nada, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha família. O que ela fez? Ela serviu. Então quando você estiver em determinada situação, que você achar que está pesado demais, que você achar que você não quer mais, que você achar que você não pode mais, é ali que o Senhor, Ele vai entrar para que aquilo na sua vida possa transformar bênçãos na vida de outras pessoas. Você ainda não conseguiu a sua bênção, meu irmão? Não se preocupe. Você ainda está sendo moldado. Mas enquanto você está sendo moldado, pessoas ali têm conhecido o nome do Senhor, porque você é testemunho vivo. Você ainda não gerou, não precisa se preocupar. Sabe por que você ainda não gerou? É porque o Senhor, Ele tem trabalhado para que quando você possa gerar, quando você possa dar fruto, pessoas possam ser alcançadas mediante ao seu testemunho. Porque quando o homem fala que não tem mais jeito, é que o Senhor, Ele entra.
Talvez você ainda tenha tido uma doença, talvez você ainda tenha sido prisionado, talvez espiritualmente você ainda tenha sido cativo. Eu quero te dizer, não se preocupe, porque o Senhor Ele vai te usar para que pessoas possam ser libertas juntamente contigo. Aquela menina, meu irmão, ela serviu. Você pode imaginar aquilo que aquela menina precisou de passar para que o Senhor pudesse levar a cura para Naamã. Você pode imaginar aquilo que ela sofreu, aquilo que ela padeceu, para que ela pudesse levar Naamã até alguém que pudesse levá-lo à cura mediante a palavra de Deus. Ela liberou uma palavra. Eu quero te dizer que é apenas uma palavra que Deus liberar sobre a sua vida, que vai ter mudança, que vai ter transformação, que vai ter libertação. É apenas uma palavra. E quando Naamã chegou ali para encontrar com Eliseu, o que aconteceu? Eliseu foi encontrar com Naamã? Não. Eliseu mandou um mensageiro. E através daquele mensageiro, aquele homem que era tão importante, recebeu aquilo ali: vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Talvez, meu irmão, o Senhor Ele tem falado conosco e nós não temos prestado atenção. Sabe por quê? Porque quem tem falado conosco é uma menina. Talvez o Senhor tenha falado contigo, você não tem prestado atenção. Sabe por quê? Porque quem tem falado contigo é alguém tão pequeno. Talvez o Senhor tenha levado aquilo que você possa tanto, aquilo que você almeja, aquilo que você espera, mas você não tem recebido. Sabe por quê? Porque não é de quem você gostaria que fosse até você. Você compreende que muitas das vezes falta a sensibilidade de Deus nas nossas vidas. Aquele homem foi. Talvez ele tivesse dúvida, porque ele iria mergulhar em um rio onde as águas eram turvas, onde as águas eram sujas. Aquele homem que tinha tanto valor, aquele homem que era, aleluia, aquele homem que tinha tantos status. Meu querido, é aonde você não quer ir que o Senhor Ele vai te levar. E aquele homem foi. E ele precisou de fazer o quê? Obedecer à voz que aquele profeta havia ordenado: mergulhe 7 vezes. Imagina a aflição daquele homem mergulhando 1, 2, 3, 4 e não via nada. Meu querido, a palavra que foi liberada foi: mergulhe 7 vezes. Talvez a palavra que Deus liberou para a sua vida ainda não aconteceu, porque você não tem feito aquilo que Deus te mandou fazer. Talvez você não tenha recebido aquilo que você almeja. Talvez você não tenha vivido as promessas de Deus na sua vida, porque você não tem feito aquilo que Deus te mandou fazer. Então nessa noite, eu quero te convidar a ser como aquela menina. Sirva. Porque quando você serve um pequeno, você está servindo a Deus. Quando você faz para um pequeno, você está fazendo para o grande, que é Deus. Aquela menina, meu irmão, ela foi para fazer aquilo que Deus Ele sabia que ela iria fazer. Aquela menina, ela serviu. Quando Naamã levou aquela menina, ele já sabia que ela iria ser cativa, ele já sabia que ela iria ser serva de sua mulher. Quando Naamã levou aquela menina, ela foi presa, ela foi cativa, ela foi contra a sua vontade, mas ela foi. O que eu quero te dizer com isso? Que Naamã levou aquela menina para ser presa. Mas mal ele sabia que aquela menina ia trazer a libertação da lepra para a vida dele.
Naamã levou aquela menina presa, e aquela menina levou Naamã para a libertação. Você pode compreender isso? Muitas das vezes o Senhor Ele vai te levar em lugares. Muitas das vezes o Senhor Ele vai te fazer passar por determinadas situações, aonde Ele não vai ser o lugar onde você quer. Talvez você esteja no seu trabalho, que não é o lugar aonde o Senhor Ele quer que você esteja, mas o Senhor vai te levar ali por causa de uma pessoa. Talvez você está ali no seu trabalho, ali não é o lugar onde que Deus tem para você, mas você está ali por causa de uma pessoa. Talvez Deus Ele vai te colocar dentro de um relacionamento, não é porque você vai casar com essa pessoa, mas é porque através dessa pessoa, o Senhor, através da sua vida, Ele quer alcançar essa pessoa. Você já parou para pensar isso? Talvez o Senhor Ele vai fazer com que você passe por determinadas situações, talvez de enfermidade, para que você possa chegar em determinado lugar. Não para que possa ser o seu fim, mas que através do seu fim, que você acha que é o seu fim, o Senhor possa alcançar o fim de outra pessoa que está lá dentro. Meu querido, o Senhor age dessa forma. O Senhor Ele faz onde não tem, o Senhor Ele cria onde não existe. É quando ali nós achamos que não tem mais jeito que o Senhor Ele vai entrar. O Senhor Ele vai nos levar no lugar aonde não vai ser o lugar de promessa, mas vai ser o lugar aonde o Senhor Ele vai nos aperfeiçoar para a promessa. O Senhor Ele vai nos levar no lugar, não é o lugar aonde o Senhor falou que Ele teria para a gente, mas Ele vai nos levar no lugar, porque através de nossas vidas, o Senhor Ele quer fazer algo diferente. Meu irmão, por causa de um, Deus salva uma nação. Meu querido, por causa de você, Deus tem salvado milhares. Por causa do seu testemunho, o Senhor tem entrado e alcançado pessoas. E muitas das vezes vai ser como aquela menina. Ela vai ser alguém que foi fundamental para a cura de Naamã. Mas ela não tinha o nome aqui dela, não é mencionado na Bíblia. Aquela menina ela fez. Aquela menina ela exerceu aquilo que ela foi chamada para fazer. Aquela menina levou aquilo que Naamã precisava. Mas ela não foi mencionada aqui na Bíblia. Comigo e com você não vai ser diferente, meu irmão. Às vezes você vai abençoar pessoas que você nem vai ser lembrado. Às vezes você vai levantar pessoas que você nem vai ser lembrado. Às vezes Deus vai te usar por determinadas situações, que pessoas vão ser transformadas, curadas, libertas, mas o seu nome não vai ser lembrado. Não é esse o foco, não é esse o objetivo. O Senhor Ele te chamou para fazer como aquela menina, sirva. O Senhor Ele te chamou para servir, porque quando você serve, o Senhor Ele tem trabalhado. Quando você exerce, o Senhor Ele tem entrado na sua vida. Quando você faz, o Senhor Ele tem mudado a sua vida. Quando você abençoa alguém, o Senhor Ele tem abençoado a sua vida. Você pode compreender isso? Então essa história de Naamã, muitas pessoas quando abrem o livro de 2 Reis 5, é impossível não lembrar da lepra. É impossível não saber da lepra. É impossível não enfatizar na história de Naamã. Mas muitas das vezes nós enfatizamos tanto na lepra, nós enfatizamos tanto na história de Naamã, e nós esquecemos que foi através dessa pequena menina que a história de Naamã pôde ser escrita, que a história de Naamã pôde ter uma história, que a história de Naamã pôde ter ali uma libertação. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que através de algo
que você acha que não tem nada a ver. É através de algo que você acha que talvez seja grande demais. É através dentro desse algo que o Senhor Ele vai trazer mudança para a sua vida. É através desse algo que o Senhor Ele vai trazer a transformação para a sua vida. É através, como aquela menina, que o Senhor Ele vai fazer. E eu quero te perguntar nessa noite: você quer? Você pode? Você faz? E nessa noite eu te convido a olhar essa história com outro olhar. Eu te convido a olhar essa história de Naamã com outro olhar. Foi através da menina, que foi apenas servir, que Naamã foi curado da lepra. Aquela menina não curou Naamã, mas ela levou Naamã até a cura. Aquela menina, ela não foi conhecida, mas foi através dela que Naamã foi curado. Foi através da vida dela que Deus usou para que Naamã fosse alcançado. Então, meu irmão, seja como essa menina, que através da sua vida, pessoas possam ser libertas, pessoas possam ser alcançadas, pessoas possam ser libertas, pessoas possam sair de onde está. Seja como aquela menina. É o que eu tenho para te dizer nessa noite. Sirva o pequeno para que você possa servir o grande. Meu irmão, a palavra de Deus fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para nós. E às vezes nós estamos em um determinado patamar que nós não estamos satisfeitos, que nós falamos: Deus, aonde estão as promessas? Deus, até quando eu vou viver isso? Pai, até quando eu vou passar por isso? Meu querido, quanto mais você questiona, mais você demora a alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Apenas para de questionar e sirva. Está doendo, mas sirva. Está chorando, mas sirva. Você não tem mais força, mas sirva. Porque enquanto você estiver servindo, que Deus vai estar trabalhando. Enquanto você estiver servindo, que Deus vai estar agindo. Enquanto você estiver servindo, que Deus vai estar trazendo para a sua vida aquilo que você nem imagina que Deus tem para você. Então nessa noite, eu quero te falar que indeterminada não depende de nós muitas das vezes. Olha como o mundo se encontra nessa noite. Olha como encontra a nossa população nessa noite. Olha como está a nossa nação nessa noite. Mas se você for esse que fica dentro da sua casa, de braços cruzados, sem saber o que fazer, questionando, murmurando, eu quero dizer que você não vai ser alcançado. Eu quero dizer que o Senhor, Ele não vai te alcançar. Mas quando você for esse que não for ficar de braço cruzado, mas que sirva aquilo que Deus te mandou fazer, que seja por um telefone, que seja online, que seja por determinadas circunstâncias, mas apenas sirva. Eu quero dizer que o Senhor, Ele vai entrar. É quando, aleluia, nós servimos que o Senhor, Ele vai fazer. Você pode compreender que se nós ficarmos de braço cruzado, nada vai acontecer? Talvez é através de uma oração, talvez é através da sua oração, a sua oração com outro, que Deus, Ele vai transformar a nossa nação. É através de tem que começar com Você pode ser esse nessa noite. Você pode ser esse do qual o Senhor pode transformar uma nação. Você quer, meu irmão? Ainda há tempo. O Senhor, Ele tem nos mostrado. O Senhor, Ele tem falado. E ainda há tempo. Há tempo de você ser curado nessa noite. Há tempo de você se levantar nessa noite. Há tempo de Deus mudar a sua história nessa noite. Há tempo de você gerar nessa noite. Há tempo de você levantar de onde você está nessa noite. Há tempo do Senhor ressuscitar aquilo que está morto na sua vida nessa noite. Meu querido, não importa onde você está, o Senhor vai levar alguém. Não importa o que você está fazendo, o Senhor, Ele vai te alcançar.
Apenas fala para o Senhor: Deus, eis-me aqui. Que o Senhor, Ele vai fazer. O Senhor levou aquela menina. O Senhor precisou usar aquela menina. Naamã precisou de levar aquela menina. Talvez você precise de levar alguém. Talvez você precise ouvir alguém. Talvez você precise fazer algo para alguém, para que a sua história possa ser mudada. Tome posse nessa noite daquilo que o Senhor, Ele tem para a sua vida, daquilo que o Senhor, Ele tem para você. A sua história, meu querido, não acabou. A sua vida não acabou. O Senhor, nessa noite, Ele quer fazer algo diferente nas nossas vidas. Então seja como aquela menina. Se você não é como aquela menina, apenas seja sensível para ouvir. Não importa se é um pequeno que está te falando. Talvez Deus vai levar ao pequeno mesmo. Talvez Deus vai levar aquele que você acha que não é ninguém. Talvez Deus vai fazer aquilo que você acha que não é nada. Mas é aí que o Senhor, Ele vai entrar com propósito. É aí que o Senhor, Ele vai mudar a sua história. Então apenas seja sensível àquilo que Deus, Ele tem para você. Em nome de Jesus Cristo, eu te convido a fechar os seus olhos juntamente comigo. E nós vamos orar para o Senhor. E nós vamos pedir ao Senhor para que o Senhor, Ele possa entrar dentro da nossa casa.